Essa história ocorreu em 21 de fevereiro de 1987 em Roma, num conjunto de edifícios chamado Antonino, situado na Via Merulana, a pouca distância da Praça de São João do Latrão. E foi o frade franciscano, de origem croata, Padre Maximiliano, que pediu ajuda ao exorcista de Roma para esse caso. Esse caso é baseado em fatos reais. Havia um camponês que vivia nos arredores de Roma, que, segundo o parecer de Padre Maximiliano, precisava ser exorcizado. Este camponês veio pedir ajuda, pois acreditava estar possuído. Padre Amort ajudará ao jovem a pedido do Padre Maximiliano. Padre Amort é o exorcista. E ele vai até o local onde mora o jovem e encontra uma figura muito franzina, um rapaz magro de 25 anos, de origem humilde. Era um camponês que trabalhava na terra. Vê-se que o trabalho dele realmente era muito duro, porque ele tinha as mãos grossas e calejadas, mãos que trabalhavam a terra de fato. Uma outra pessoa foi também convidada para estar nesse exorcismo por Padre Maximiliano, e era um tradutor de língua estrangeira, pois de fato a entidade espiritual que se manifestava no jovem falava sempre em inglês e não na língua nativa. O Padre Amort, então, começa a se preparar pegando a estola, o breviário, o crucifixo e também a água benta. Já diante de jovem, que está sentado numa cadeira, ele começa a recitar o exorcismo em latim, com as seguintes palavras: Não lembreis, Senhor, de nossas culpas, ou das culpas de nossos pais, e não nos castigues por nossos pecados. E então ele inicia a oração do Pai Nosso. O possuído naquele momento, diante do padre, o jovem, permanece imóvel como uma estátua. Ele não fala, ele não reage. Enfim, está apenas sentado na cadeira, uma cadeira de madeira, em que ele está colocado. O padre continua orando, termina o Pai Nosso e vai para o Salmo 53, em que ele inicia: Pela honra do vosso nome, salvai-me, meu Deus, por vosso poder fazei-me justiça. E assim prossegue até o fim do salmo. O jovem continua imóvel, sem nenhuma reação. Permanece em silêncio, olhando apenas fixamente para o chão. E o padre prossegue com a oração do Salmo 53. Venha, ó Deus, em meu auxílio, o Senhor sustenta a minha vida. Fazei recair o mal em meus adversários, e segundo vossa fidelidade, destruí-los. E ele prossegue com essa oração. É exatamente nesse instante, na oração do Salmo 53, que o camponês de repente levanta a cabeça e olha para o padre fixamente. Ao mesmo tempo, ele explode num grito de cólera, muita raiva e medo. Ele fica vermelho e começa a gritar blasfêmias em inglês, porque a entidade se recusa a falar a língua nativa. Ele segue blasfemando, porém, sentado na cadeira. Parece que tem medo do padre e esboça reações de muito pavor diante do sacerdote. Mas, ao mesmo tempo, ele também tenta aterrorizar o padre e diz: Acabe com isso e cale a sua boca, diz a entidade. E a seguir vêm as blasfêmias, vêm as ameaças e os palavrões contra o padre exorcista. O sacerdote insiste nas orações do ritual, continua sua oração firmemente, sem dar atenção ao demônio. Ó Deus, que enviastes a este mundo vosso próprio Filho unigênito, para derrotar este ser que ruge, socorrei rápido, apressai a vossa vinda para salvar o homem que vós criastes, a vossa imagem e semelhança. Prossegue o padre rezando nas orações, e o possuído continua a estar a urrar fortemente e furiosamente. Ele urra violentamente, gritando contra o padre: Cale a sua boca, padre. Ele cospe no chão e ao mesmo tempo cospe no padre, na roupa do sacerdote. Ele está verdadeiramente furioso. Parece um leão preparado para dar um grande salto. É evidente que ele quer matar o padre naquele momento, de tão furioso que está com relação a ele. Os seus olhos estão cheios de ira, mas, no entanto, o padre permanece firme, tranquilo e vai adiante com a oração. E chega até aquela parte da oração Praecipio Tibi, em latim, uma poderosa oração de desconjuração, que quer dizer em português: Ordeno-te, quem quer que sejas, espírito imundo,
e a todos os seus cúmplices presentes nesse servo de Deus, a fim de que pelos mistérios da encarnação, paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, pela missão do Espírito Santo, pelo retorno de nosso Senhor para o dia do juízo. Dize-me o teu nome, o dia e a hora de tua saída deste corpo mediante algum sinal, e te ordeno que me obedeça em tudo a mim. Ministro de Deus, ainda que indigno, e que não cause de nenhuma maneira dano a essa criatura de Deus, aos que estão aqui presentes e aos que lhe pertencem. Esta oração é feita imediatamente pelo Padre Amorto. O possuído continua a urrar fortemente. Agora seu lamento é um uivo que parece vir das entranhas da terra. O padre continua na oração: exorcizo-te em espírito imundo. Toda irrupção do inimigo, toda legião diabólica, em nome de Jesus Cristo, seja exorcizado. Prossegue o padre. Os olhos do jovem reviram-se para dentro, para cima ou para baixo. A cabeça pende sobre as costas da cadeira, para trás. O grito continua altíssimo e pavoroso. O padre Maximiliano, nesse momento, segura o jovem firmemente, enquanto o tradutor de línguas, que vê toda essa cena, retrocede recuando para trás, apavorado diante dos movimentos da entidade espiritual que naquele momento toma aquele jovem, e recosta-se na parede. O padre Amor faz-lhe um sinal para que se coloque um pouco mais para trás, e o tradutor recua nesse momento vários passos para trás. Satanás, o demônio, está nesse momento se desencadeando violentamente, enquanto o exorcista lhe diz: por que ainda estás aqui e resistes, mesmo sabendo que Cristo Senhor destruiu o teu reino? Diz o padre ao demônio. O demônio não parece ceder e nem querer retroceder. Continua firme, violento e forte, mas o seu grito agora de repente se torna mais fraco. Ele olha fixamente para o padre Amorto, o exorcista. Sai da sua boca um pouco de saliva. O padre insiste na oração, sabendo que deve obrigá-lo a se revelar, dizer o seu nome. Se ele disser o seu nome, este é um sinal de que está derrotado. Ao se revelar na verdade, o demônio é obrigado a jogar as cartas sobre a mesa. Então diz o exorcista: e agora, espírito imundo, diz-me quem tu és. Fala o teu nome, em nome de Jesus Cristo, fala o teu nome. E finalmente vem a resposta do demônio. Sua resposta deixa o padre muito perplexo e preocupado, quando o espírito responde em inglês, língua usada pela entidade I am Lucifer, que em inglês significa eu sou Lúcifer. Bem, o padre nesse momento sabe com quem está lidando, com um poderoso anjo, cujo nome vem da antiga tradição cristã, Lúcifer, associado a Satanás, o próprio demônio. O padre precisa continuar firme na sua oração, e ele continua fazendo as orações de esconjuração contra o demônio. O possuído volta a uivar fortemente, a cabeça novamente jogada às costas da cadeira. Seu dorso se curva. Já passou mais de 1 hora de oração. Mas o exorcista não deve parar, nunca deve ceder. Enquanto tiver forças, deve prosseguir na oração. Um exorcismo pode durar até um dia inteiro, se for o caso. O padre Amorto sabia que o demônio o observava, que olhava fixamente, e parecia que dava voltas ao seu redor. De repente, a temperatura do quarto esfria completamente. Há uma queda brusca de temperatura e faz um frio tremendo. Os exorcistas são alertados sobre esse fato, as mudanças de temperatura na presença do demônio em alguns casos, em alguns tipos de possessão. Mas uma coisa é ouvir isso de outros exorcistas que têm experiência nesses casos, e outra coisa é experimentar os fatos, prová-los de fato na prática. E ele procura então se concentrar. O exorcista continua a rezar, concentradamente. Saia então, espírito rebelde, saia, sedutor, chefe da fraude e falsidade, inimigo da virtude, perseguidor dos inocentes. Continua o padre exorcista orando contra o demônio. Nesse momento ocorre um fato inesperado, um fato que talvez deixaria todos perplexos dentro daquele ambiente. O possuído se transforma em algo semelhante a um pedaço de madeira, completamente enrijecido, as pernas esticadas para a frente e a cabeça jogada para trás. E ele sai da cadeira, começando a levitar, se desprendendo da cadeira, o seu corpo reto na horizontal, meio metro acima da cadeira, flutuando suspenso no ar. E aí permanece imóvel, suspenso no ar por vários minutos. O padre que se encontrava ali, o Maximiliano, ao lado do padre Gabriele, recua para trás, porque evidentemente ele tem medo dessa cena.
E, no entanto, Gabriele fica firme com o crucifixo, bem apertado na sua mão, com o ritual, e na outra mão a estola em cima da cabeça do jovem, no corpo do jovem. Este, entretanto, permanece imóvel, rígido, calado e flutuando suspenso no ar. E o padre prossegue com as orações. O sacerdote prossegue fortemente nas suas orações, dizendo: sai deste homem, demônios, tu não podes resistir mais. É difícil revoltar-te contra o aguilhão, pois quanto mais demoras para sair, mais aumenta o teu suplício eterno, diz o padre ao demônio, a Lúcifer. E as orações prosseguem, e finalmente chega-se a um termo. O demônio começa a ceder, recua, e o possuído relaxa sobre a cadeira, balbucia palavras com certa dificuldade. O demônio naquele momento desabafa e revela: sairei deste corpo no dia 21 de junho, às 15 horas. Ele declara o dia, portanto, que ele vai deixar esse jovem. E naquele momento o demônio se vai, pelo menos por enquanto. Os olhos do jovem não são mais do que os jovens de um pobre camponês. Ele volta ao normal. Não é mais o demônio que olha com ódio para o padre Gabriel. Agora é o próprio jovem restabelecido. E só cheio de lágrimas percebe-se que ele voltou a si. O padre abraça o jovem e diz: isso acabará rápido, não se preocupe. E os exorcismos vão se repetir semanalmente, sendo cada vez mais dramáticos, as mesmas cenas se repetindo. Finalmente chega naquela semana do 21 de junho, naquela data revelada pelo demônio, onde haverá a libertação. É verdade que o demônio acabou dizendo a data em que ele sairia, porém é verdade também que os demônios mentem. Não se pode confiar plenamente, mas há ocasiões em que o demônio já não pode mais mentir. Ele acaba dizendo a verdade, ou é forçado a dizer a verdade. Então o jovem volta a se encontrar com o exorcista depois do 21 de junho. Na semana depois do 21 de junho, acompanhado do padre Maximiliano e do tradutor, o jovem de fato parece bastante tranquilo. O padre, a morte, o exorciza e não há nenhuma reação. Ele permanece calmo, lúcido e tranquilo. O demônio não parece mais estar com ele, e de fato o padre asperge o jovem com um pouco de água benta. Nenhuma reação. Pede ao jovem então que recite a Ave Maria, e ele reza sem problemas de fazer a oração. Recita sem se encolerizar. O padre pede que conte então o que sucedeu no dia em que Lúcifer diz que sairia dele. Ele diz que, como todos os dias, ele foi sozinho para o campo trabalhar. E no começo da tarde decide dar uma volta com o trator pelo campo. De fato, às 15 horas, ele deu um grito fortíssimo e terrível. E então o jovem disse ao padre: eu gritei. Depois do grito, senti-me livre. Não sei como explicar, eu simplesmente me senti livre. E nesse dia, de fato, houve a libertação total desse jovem, conforme declarou o demônio de que sairia realmente naquele dia 21 às 15 da tarde. Bem, é um caso bastante interessante, enfrentado por Gabriele a morte, o exorcista, que nos faz pensar realmente na presença real do demônio nesse mundo. E também nos faz pensar o quanto devemos orar para não cair nas ciladas de Satanás, que arma armadilhas constantemente contra nós. Pensemos nisso e fiquemos em paz.